Eu destruí a carreira de um cara idiota do meu trabalho. Para contextualizar, eu sei que sou algo como um nepo baby, mas é o que é. Minha mãe é incrivelmente bem-sucedida em um campo de negócios muito nichado, mas muito lucrativo. Isso permitiu que meu pai fosse um pai que fique em casa e que meus irmãos e eu tivéssemos uma boa educação. Quando me formei na faculdade, decidi entrar no mesmo campo que minha mãe. Embora eu a ame e nossa relação seja boa, eu não queria ser vista apenas como filho dela ou receber tratamento especial por causa da reputação dela, então uso o sobrenome do meu pai e geralmente mantenho quem minha mãe é para mim mesmo. Também evitei trabalhar para ela. No meu campo e no meu país, é geralmente aceito que as pessoas sejam contratadas por um período de experiência, ao final do qual tanto o empregado quanto o empregador podem romper os laços sem multas ou compensações. Enfim, fui trabalhar em uma empresa, lembrando novamente, é um mercado muito nichado, com poucas oportunidades de emprego. Entrei para o período de experiência e todos pareciam bastante felizes comigo. Apaguei alguns incêndios e um superior me descreveu como um ótimo funcionário porque sou o primeiro a chegar no escritório e o último a sair. Tudo ia bem. Exceto por um colega na minha equipe. Esse cara é um completo idiota. Eu tento agradar e estar bem com todos, mas o idiota não faz questão disso. O cara é incrivelmente rude. Ele é muito confrontador. Por exemplo, se um colega, não só eu, estava recebendo algum tipo de reconhecimento, o idiota desmerecia a pessoa e sua conquista. Se alguém dissesse que estava tendo dificuldades com algo, o idiota surgia dizendo: eu fiz isso há um tempo e foi super fácil. Sempre que alguém tentava falar sobre planos futuros comigo, o idiota dizia: vamos ver sobre isso. Ele também dizia algumas coisas bem cruéis sobre minha aparência e masculinidade, mas pelo menos ele teve a decência de falar pelas minhas costas, eu acho, e eu só soube disso depois. O cara era incrivelmente maldoso, aparentemente sem razão, exceto para tentar se mostrar melhor fazendo todo mundo parecer pior. Isso não era verdade comigo especificamente porque sou homem, mas a maldade dele parecia se aplicar especialmente às mulheres. Alguns comentários eram sobre como trabalhar nesse campo não é para mães e que elas deveriam estar criando filhos ou algo assim, e outras coisas muito ruins. Mas a gestão parecia bem contente em mantê-lo, porque aparentemente ele era um bom trabalhador e gostavam de sua ambição. Tudo bem. Meu período de experiência termina. Me oferecem uma posição permanente, mas decido que esse não é o lugar para mim, pois não gosto de ser explorado por ninguém e tenho muito pouco interesse em ficar por perto do idiota. Informo educadamente que não ficarei e vou procurar trabalho em outro lugar. No meu último dia, vou me despedir. A gestão diz que sente muito pela minha saída. Os colegas me desejam tudo de bom e dizem que vão sentir minha falta. O idiota diz: eu disse que o OP não ia ficar. Boa viagem. Talvez esse campo não seja para você também. Bem alto. Eu vou embora. Não sou muito confrontador e não tenho que lidar mais com ele, então simplesmente vou. Algum tempo se passou, agora estou empregado em outro lugar. Estou feliz e indo bem. Amo meu trabalho e meus colegas. Fui promovido, e não penso muito no idiota mais, até que, aparentemente, houve um influxo relativo de candidatos da empresa do idiota, relativo, porque, novamente, é um mercado muito nichado. Tanto faz. Meu chefe sabe que fiz um período de experiência lá, então, sempre que surge um candidato, ele me pergunta sobre minha experiência com a pessoa. São poucas as pessoas de quem eu não gosto, então, quando me perguntam, geralmente dou minha opinião honesta, que geralmente é bem positiva. Mas adivinhe de quem recebemos a candidatura de repente? Sim, do idiota. Meu chefe pede minha opinião, e eu digo: olha, eu tenho sentimentos pessoais sobre essa pessoa, e não posso ser objetivo. O chefe, sabendo quão positivo eu sou geralmente sobre basicamente todo mundo, pergunta o que aconteceu, e eventualmente eu conto tudo. Digo tudo sobre ele. Obviamente, o idiota não é contratado. Eu suponho que isso seja o fim. Alguns dias depois, temos um jantar em família. Minha mãe desespera: você fez um período de experiência naquela empresa, certo? Você conhece o idiota? Bem, minha mãe sabia que havia uma pessoa com quem eu não me dava bem naquela empresa e as coisas ruins que ele fez. Eu lhe digo que era ele. Obviamente, ela não vai contratá-lo também, especialmente devido às opiniões dele sobre as mulheres. Então, minha empresa acaba contratando uma das ex-funcionárias da empresa do idiota. Eu e ela estamos em ótimos termos e foi assim que descobri o que aconteceu lá. O idiota foi promovido e isso fez com que muitas pessoas quisessem sair. Isso fez com que a gestão investigasse o motivo de bons candidatos estarem saindo depois que o período de experiência terminava. Acontece que foi o idiota. Alguém teve uma conversa com ele, pelo que sei, ele não foi receptivo à crítica. Ele foi demitido. Foi quando ele se candidatou à empresa onde trabalho e à da minha mãe. Pelo que entendi, ele não trabalha mais no nosso campo. Como mencionei, não há muitos empregadores por aí, mas infelizmente não sei o que ele faz agora.
Vou atualizar se descobrir. Atualização, 1 mês depois. Então, faz um tempo desde meu post original. As coisas meio que explodiram, e isso me fez querer dar uma pequena atualização e esclarecer algumas coisas. Primeiro, deixem-me enfatizar que o meu campo é muito nichado, com poucas oportunidades de emprego. Também é, como alguns de vocês sugeriram, nichado. Ok, agora a sério. Como alguns de vocês realmente acertaram, o campo é medicina em um pequeno município. Isso significa que não há muitas vagas no programa de residência, mas também há uma entrada constante de estudantes e estagiários. A área é bem lucrativa, sim, os horários são péssimos, mas o dinheiro é bom e há muito prestígio. Alguns perguntaram sobre a entrevista de desligamento no final do período de experiência, tive uma dessas. Disse que não me adaptei muito à cultura e a certos aspectos da forma como as coisas eram feitas. Não mencionei o idiota. Como um especialista jovem, relativamente falando, na minha área e em um departamento não muito grande, eu tenho voz na escolha de possíveis colegas, então, se eu disser que alguém é ruim, isso tem peso. E se um departamento começar a ter dificuldades para atrair os melhores candidatos porque o residente-chefe é um idiota, isso vai ser um problema. Então, com isso esclarecido, vamos à atualização. Muitos de vocês estavam bastante curiosos para saber o que realmente aconteceu com ele. Então, entrei em contato com alguns amigos. Ele ainda é médico, óbvio, mas foi para outra especialidade. Então ele provavelmente vai bem. A razão pela atualização. Acontece que eu conheço a esposa dele. E eu gosto da esposa dele, ela estava 1 ano à minha frente na faculdade de medicina. Fiquei curioso, então mandei uma mensagem para ela. Acontece que ela não é mais esposa dele, agora ela é ex-esposa dele. Eles se divorciaram. Fui tomar um café com ela, ainda uma pessoa adorável. Ela não está no Reddit, mas aparentemente essa história chegou até ela em algum momento. Bem, eu contei sobre isso e ela não acreditou que era eu. Mas ela podia acreditar, porque suspeitou que fosse eu, já que, aparentemente, eu sou um idiota quando me expresso por escrito, o que ela lembra dos meus dias no equivalente ao Grêmio Estudantil e dos meus muitos e-mails. Então, ok? Mesmo assim, nos divertimos. Vamos tomar café novamente no domingo. De qualquer forma, eu não tive nada a ver com a demissão dele, mas depois que ele foi mandado embora, presumivelmente de forma bem desagradável, ele decidiu ir para o exterior depois de não conseguir entrar em outro departamento aqui. Isso não deu certo, mas causou uma ruptura no casamento deles, o que acabou levando ao divórcio. Então, talvez eu tenha meio que afundado o casamento dele também? E sim, essa é a atualização. Vou avisar se eu for espancado no estacionamento, como alguns de vocês sugeriram que poderia acontecer. Meu marido está na cozinha cozinhando para mim, e vim aqui falar mal dele. Me sinto muito mal por isso, de novo. Sou uma mulher de 22 anos. Comecei a pagar psicólogo para o meu marido, de 23 anos, visto que há 1 ano ele decidiu que não queria mais trabalhar. Torrou toda a grana do seguro em jogo e se oficializou como dono de casa. Sem o meu consentimento, eu consenti por poucos meses, mas não imaginei que isso se tornaria a meta de vida dele, lavar roupa e jogar Fortnite. Ele é gente fina agora, um pouco grosso ainda, mas muito melhor do que o monstro com quem me casei aos 16 anos, comparado com o cara que me largou há 1 ano e 5 meses para sair de casa, gritava comigo, me causou crises de pânico durante o casamento, literalmente fugiu de casa, gritava comigo e me ignorava constantemente. Hoje ele é um santo. Esse cara e ele são a mesma pessoa. Depois do psicólogo, ele tem melhorado muito. Sei que deveria ter ido embora e nunca mais voltado, mas, como falei, é muito mais complexo que isso. Primeiro porque ele é doente, quem já namorou alguém com algum problema psicológico entende o que estou falando. Segundo porque abandonei outro país para ficar com ele, com toda a minha família lá, então aqui no Brasil, fora ele, não tenho nada e nem ninguém. Terceiro porque ele foi meu primeiro namorado, não conheço outro relacionamento além desse, isso é tudo que eu tenho. Quarto porque já me separei outras vezes e ele me achou, e eu acabei voltando por insistência. Quinto porque, sinceramente, estou tão esgotada fisicamente que não consigo simplesmente bolar um plano e fugir, eu só consigo chorar e trabalhar. Então sei que a culpa é minha dessa situação continuar acontecendo, mas eu simplesmente não tenho forças para sair dela. Eu não tenho autoestima e nem sequer me sinto mulher ou ser humano suficiente para isso. Parece até que eu só sirvo para trabalhar. Ele não faz o tipo empático, dá para perceber, pois deixa uma mulher de 22 anos com depressão e em 2 psicólogos diferentes, tendo crises de pânico no trabalho, bancar e pagar passe de jogo para ele. Inclusive, troquei de trabalho recentemente, visto que 3.000 já não estavam mais dando nem para o cheiro, agora, 5.000 aliviou um pouco, mas ainda não é o suficiente. Então estou até pensando em alugar um carro e fazer Uber. Eu só queria que ele tivesse piedade de mim e arranjasse um emprego. Hoje falei com o pai dele escondido, enviei um áudio pedindo ajuda, visto que o pai dele ofereceu trabalho para ele 3 vezes e ele não aceitou. Pedi para ele oferecer uma 4ª vez e expliquei a minha situação, como estou trabalhando à noite e tal.
Pedi que desse alguns conselhos para ele. Estou com medo de ele descobrir e brigar comigo. Mas estou esperançosa para que essa saga acabe. Comentário relevante. Você claramente odeia muito esse homem e ele parece te odiar também. Concordo claramente. Foram 5 anos muito difíceis. Ele diz que gosta de mim ainda, mas acredito que ele gosta da vida que eu proporciono para ele. Tanto que, quando ele voltou comigo, depois de simplesmente fugir de casa um dia e nunca mais voltar, ficando com um monte de gente, ele me disse que a carga de construir um novo relacionamento com as mulheres de hoje em dia era muito pesada. Essa simples frase alugou um triplex na minha cabeça. Então, eu sou uma boa opção porque sou mais fácil de lidar? Eu não gosto mais dele, mas eu literalmente mudei de país por esse relacionamento, cortei laços com toda a minha família. Perdendo ele, eu perco a única pessoa que tenho no Brasil. Não construí amigos ou algo do tipo, pois ele não permite que eu tenha amigos, sejam homens ou mulheres. Tenho o celular monitorado. Então, basicamente, é uma relação onde os dois estão juntos, acredito que por conveniência, ainda que para mim seja ainda mais desvantajoso. Agora que estou pagando psicólogo para ele, faz 2 meses, ele tem estado menos grosso, menos irado. Tem até jogado um pouco menos. Mas ele não perde e nem abre mão de ser dono de casa. Está procurando emprego, mas não faz nenhuma entrevista e só procura quando eu estou do lado. Talvez para me fazer ver, tipo, olha, estou entregando o currículo no site. Não aguento mais comprar todinho e passe de jogo, pagar academia e psicólogo para um homem adulto. Existe um amor ali, sim. Eu abandonei muito por essa pessoa, e abandono todos os dias, cada dia mais. E não me arrependo. Eu só queria que ele me retribuísse de alguma forma, entende? O problema é psíquico. Estão ensaiando algum diagnóstico na terapia, algo como ele ter transtorno de personalidade antissocial, nome bonito para sociopatia, ou algo com um prognóstico menos agressivo. Ele já está com o psiquiatra agendado, o que vai dar uma conclusão mais fixa. Basicamente, eu já perdi muito por isso. E sinceramente, eu o vejo como emocionalmente doente. Não acredito que alguém faria isso de propósito. E ele sempre me diz algo como, eu tento ter empatia por você, mas simplesmente não consigo, com ninguém. É como se eu só conseguisse me enxergar no mundo. Exagerei ao chorar quando a amiga do meu namorado alterou o prato que fiz? Meu namorado, de 28 anos, e eu, de 22, nos conhecemos no trabalho há 2 anos. Na verdade, eu trabalhava meio período durante a graduação e ele era um cliente, mas, após alguns meses, começamos a sair. Eu realmente amo esse homem e nada aconteceu em uma escala assim antes, então estou muito confusa sobre isso. Meu namorado tem um grupo de amigos muito unido. Eu estou bem próxima deles e das namoradas. Um deles, Dave, é casado com Ellie. Ellie é uma excelente cozinheira e frequentemente organiza jantares, onde todos trazem uma sobremesa. Eu sou a mais nova do grupo, então, muitas vezes, eles ignoram meus pedidos para contribuir ou trazer uma sobremesa. Porém, da última vez que perguntei a Dave e Ellie se queriam algo extra, como vinho ou um doce para o jantar, eles disseram que eu poderia trazer uma das sobremesas que eu faço para o meu namorado. Eu sou indiana e, embora não cozinhe tão bem quanto minha mãe, e esteja em um país diferente para os estudos, liguei para ela e pedi que me ensinasse a fazer um doce específico bengali, que é meu favorito. Fiz meus amigos provarem e disseram que estava ótimo. Meu namorado comeu e disse que estava excelente. Exceto que, na noite passada, cumprimentei Ellie e deixei o doce na cozinha. Quando a comida foi servida e meu namorado disse a todos que eu fiz, eu vi que alguém havia adicionado canela ao doce. Você nunca serve esse doce com canela. A sobremesa estava com sabor de canela e eu me senti horrível. Embora todos tenham agradecido e dito que estava bom, acho que meu rosto entregou como eu estava me sentindo, e meu namorado me levou para o lado e disse que Ellie havia comentado que meu doce estava muito branco e achou que um pouco de canela poderia dar cor. Eu não sei, eu simplesmente me senti péssima e comecei a chorar. Meu namorado então defendeu Ellie e disse que os amigos dele já me acham uma criança e que eu não deveria criar um grande problema com isso, e que conversaríamos sobre isso. Eu disse a ele que Ellie perguntou a ele primeiro, não poderia ter dito a ela para não adicionar canela ao doce? Ele me disse que não achou que fosse um grande problema e pediu que eu deixasse o assunto de lado durante o caminho de volta para casa. Eu não mandei mensagem de boa noite, esta manhã, ele disse que estava me desculpando e que meu choro fez ele se sentir uma pessoa horrível. Não sei, agora acho que exagerei. O que vocês acham? Atualização, 2 dias depois. Ele disse que precisava de espaço no relacionamento. Deixe-me esclarecer algumas coisas. Eu nunca perguntei se deveria deixar meu namorado por causa disso. Eu perguntei se exagerei ao chorar. Mas, com milhares de pessoas me dizendo que isso tinha um teor racial, que Ellie queria poder, que meu namorado é um babaca, etc., minha cabeça ficou uma confusão. Meu namorado ligou ontem e, quando cheguei, na casa dele, com meu melhor amigo, Dave e Ellie estavam lá. Ellie estava chorando e Dave parecia realmente irritado comigo.
Meu namorado me pediu para sentar e Dave começou com como eu poderia fazer um post que a maioria das pessoas da festa reconheceria e que poderia envergonhar ele e meu namorado. Meu namorado estava em silêncio, nem olhava para mim, e apenas balançava a cabeça. Eu me senti como uma criança sendo repreendida pelos pais, com meu irmão mais velho desapontado com minhas ações. Foi assim que me senti e parecia. Admito que foi muito covarde da minha parte, mas Dave continuou por um minuto e eu só estava olhando para meu namorado, esperando que ele me defendesse. Perguntei a Ellie por que ela alterou meu prato, depois de me dizer para trazer um prato indiano. Ela disse que achou que a comida indiana seria marrom. Essa mulher tem mais amigos indianos do que eu e acha que a comida indiana é marrom. Ela cresceu no Reino Unido, pelo amor de Deus. E eu me senti tão derrotada. Os comentários, meus amigos e as pessoas ao meu redor me dizendo que os amigos dele vieram primeiro para ele, não eu. Ele disse que não achou que o doce fosse um grande problema. Eu disse a ele que nunca deixaria meu amigo alterar algo que ele passou 3 dias aprendendo, fazendo as pessoas provarem e envolvendo sua mãe. Ele viu que eu coloquei muito esforço nisso, então por que deixá-lo alterar? Por que ele não poderia me perguntar? Eli começou a chorar e disse que não estava sendo racista e que não saberia que eu havia colocado esforço nisso e que agora não poderia mais organizar jantares. Eu disse que usei nomes falsos, então por que isso importa, a menos que ela e Dave andem contando para as pessoas? Meu namorado me disse que não esperava isso de mim. Meu melhor amigo interveio e disse que esperava que meu namorado tivesse um pouco de caráter, então eu acho que ambos estavam desapontados. Meu, agora ex-namorado me disse, na frente de Dave e Ellie, que precisava de espaço. Eu disse a ele para se danar. Não sei o que minha melhor amiga disse a ele depois disso, considerando que eu saí do apartamento do namorado. Eu meio que tropecei na estação de metrô, então agora estou chorando no sofá do meu melhor amigo com um gelo enquanto ele continua me dando sinapse de pêssego e meu relacionamento desmoronou. Eu não teria saído de forma tão abrupta se ele tivesse olhado para mim uma única vez. Ele parecia estar 100% do lado de Dave e Ellie e agiu como se eu fosse a que estava com problemas, quando foi ela quem me machucou. Se os amigos dele vêm em primeiro lugar quando eles me ferem, onde eu estaria se decidisse me casar com esse homem? Meus amigos estão sendo bons comigo e agindo como se eu fosse frágil. Eu até ouvi meu melhor amigo e seu irmão sussurrando alto da cozinha, e seu irmão mais velho queria ameaçá-lo via DM no Insta. Eu odeio que isso tenha chegado a esse ponto, considerando que sempre fui a responsável do meu grupo de amigos. Estou zonza enquanto escrevo isso, então tenha um pouco de consideração nos comentários. Além disso, se você for um incel como aquelas pessoas na minha DM, me dizendo que eu nunca vou manter um homem se eu for tão dramática, por favor, vá embora. Eu só achei que precisava atualizar, só isso. Obrigado, pessoal. Edição, essa é a primeira vez que enfrento o que vocês chamam de racismo. Para ser honesta, eu não vi Eli colocando canela no meu rasgula como racismo. Eu só fiquei machucada porque meus dias de trabalho duro foram arruinados, só isso. Eu entendo que preciso trabalhar na minha autoestima e não deixar as pessoas me menosprezarem. O irmão mais velho do meu melhor amigo, ele é médico e está super irritado com meu ex agora, porque não sabia o que tinha acontecido, agendou uma consulta com um terapeuta que ele conhece, pois acha que eu preciso de ajuda mental para não normalizar comportamentos agressivos. Desculpe por desabafar no Reddit, mas é onde estou. Tanto meu melhor amigo quanto eu iremos, ele já esteve lá antes, e a situação está tensa em casa porque Dada, o irmão do meu melhor amigo, não sabia o que estava acontecendo e deu uma bronca nos meus amigos por não protestarem quando Dave me ofendeu. Eu ainda não disse a ele que foi por causa de um post no Reddit que estou escrevendo aqui. Estou me sentindo péssima e não sei como contar para minha mãe que ela estava certa. Eu gostaria de nunca ter saído com ele. Um dos amigos do meu ex, da festa de jantar, me perguntou se eu realmente deixei meu ex por causa de uma sobremesa, então eu acho que foi isso que ele contou para as pessoas. Isso dói, eu sei que não deveria, mas dói. Eu acho que é parcialmente minha culpa, eu não deveria ter deixado que me tratassem assim. Havia sinais e eu os ignorei. E agora acho que nunca mais terei outro relacionamento, porque isso me faz sentir uma ansiedade horrível.